Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial, para compartilhar uma mensagem, uma palavra e fazer uma oração por você, você que está me ouvindo de todos os lugares. Neste vídeo eu estarei aqui trazendo revelações espirituais. Eu não costumo muito, mas hoje eu vou estar trazendo uma revelação espiritual que aconteceu comigo, como também a palavra de Deus e em seguida uma oração por a sua vida. Fique até o final. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, participe das nossas orações. Eu quero estar em oração pela sua vida. Se você crer que Deus ele fala pela sua palavra, e Deus ele confirma, meus irmãos, de multiformes, você pode ter certeza, meus irmãos, que o que você vai ouvir aqui é a mais pura verdade. E vai falar com você, certamente, com todos nós, né? Porque tudo é ensinamento. Nós, meus irmãos, aprendemos e estamos em constância, aprendizado, todos os dias. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19, Mateus 6, 19, Jesus, meus irmãos, ele traz um ensino, isso mesmo, a respeito, meus irmãos, das riquezas, do coração do homem. Onde está o coração do homem? E em meio, meus irmãos, a este termo, a esta mensagem, ele trouxe um ensino e revelações espirituais que nós compreendemos. É isso que eu quero que você compreenda. Olha o que Jesus ele disse: não ajunteis, Jesus falando, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Foi um conselho que Jesus deu, para que não venhamos a juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Quantas pessoas, meus irmãos, têm perdido a paz? Quantas pessoas, meus irmãos, têm perdido de buscar a Deus, de ter uma vida abundante na presença de Deus, de ter uma vida, meus irmãos, mais prazerosa no Senhor, ou até mesmo com a sua própria família. Mas, meus irmãos, há uma busca desenfreada para, meus irmãos, juntar riquezas aqui na terra. E esta busca desenfreada não só é apenas para quem tem riquezas, não. Existem pessoas pobres que têm, meus irmãos, uma ganância no seu coração. Isso mesmo. Isso, meus irmãos, é um pecado, meus irmãos, gravíssimo contra, meus irmãos, o Senhor. E ele disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Jesus disse: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. A Jesus dá um conselho, que em vez, meus irmãos, de vir a juntar tesouro na terra, venhamos a juntar tesouro aonde? Tesouro nos céus, onde, meus irmãos, no céu os ladrões não roubam, onde, meus irmãos, a ferrugem não mina, não corrói a traça, nada dessas coisas, meus irmãos, o ferrugem não corrói, nada desses perigos alguém corre. Se ela, meus irmãos, tem firmado a sua vida em um tesouro celestial, buscando a sua paz, a plenitude do Espírito Santo. Não que essa pessoa não deva trabalhar, mas ela deva priorizar o reino de Deus. E muitas pessoas, meus irmãos, elas estão romantizando estas coisas. Muitas pessoas, meus irmãos, o coração dela está na terra, nas coisas terrenas,
na prata, no ouro, mesmo seja quem tem riquezas ou quem não tem, muitas pessoas estão, meus irmãos, com coração. Deus, meus irmãos, ele prospera, mas, meus irmãos, o coração do homem tem que estar no Senhor. Isso mesmo. Existe, meus irmãos, aquelas pessoas que têm riquezas, que não buscam a Deus ou deixam o Senhor pelo último, no escanteio. Isso mesmo. Porque o coração dela está na terra. Existem pessoas, meus irmãos, empobrecidas de bens materiais, mas o coração dela está, meus irmãos, nas coisas terrenas. Ela busca, ela almeja, o coração dela tem esta sede. Isso mesmo. E ao mesmo tempo, existe algo que aprisiona isso mesmo, em uma vida de miséria. Isso aqui, meus irmãos, são revelações espirituais e a palavra de Deus. Eu quero que você preste muito atenção nesta passagem, nesta palavra de Deus. E ele disse, versículo 21, Jesus disse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o tesouro do homem é o reino de Deus, ele vai priorizar o reino de Deus, as coisas de Deus. Ele vai priorizar, meus irmãos, o celestial. Isso mesmo. Agora, se o tesouro desta pessoa é terreno, ela, meus irmãos, não tem tempo para Deus. Ela, meus irmãos, nunca pode ser fiel, isso mesmo, os seus dízimos e ofertas na casa de Deus. Ou isso mesmo, ou ela até tem boa vontade aparentemente, mas o coração dela nunca está no reino de Deus. Está, meus irmãos, no material e no terreno. Aí nunca ela consegue ter a fidelidade a Deus. Eu vou, meus irmãos, tocar aqui em assuntos muito profundos e espirituais para você compreender. Talvez pessoas não achem isso ou entendam que isso, meus irmãos, não é relevante, ou que esta passagem, esta palavra, meus irmãos, não vem de Deus. Não importa. Eu tenho convicção da palavra que está sendo lida aqui para você, isso mesmo, do entendimento da revelação que o Espírito Santo me dá constantemente, de todas as coisas. Isso, meus irmãos, não muda. Não muda o que o Espírito Santo tem falado e o que a palavra de Deus ela fala. Isso mesmo. E ele diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde é que está o seu tesouro? Isso mesmo. Onde está o seu tesouro? Isso mesmo. Onde está o seu coração? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tem outra passagem na Bíblia que Jesus diz, ninguém consegue servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. E com base nestas passagens, eu quero falar com você. Onde está o seu coração? O seu coração está no reino de Deus? Ou está, meus irmãos, em Mamon? Isso mesmo. Ou está, meus irmãos, nas riquezas? Quem é Mamon? Quem é Mamon? Mamon, meus irmãos, é um demônio que representa as riquezas. Jesus, ele falou, ninguém consegue servir a Deus e a Mamon. Em algumas versões bíblicas, ele faz referência a riquezas, mas está se referindo-se a Mamon. Mamon, meus irmãos, é um demônio que representa, meus irmãos, a ganância pelo dinheiro. Olhe bem, Mamon é um demônio que representa a ganância pela riqueza. E é, meus irmãos, um dos principados, isso mesmo, que tem, meus irmãos, levado a humanidade, muitas pessoas, à idolatria, à ganância, à busca desenfreada, pela, meus irmãos, as coisas materiais, terrenas, e pelo dinheiro, meus irmãos, aqui na terra. Não que dinheiro não seja uma bênção de Deus, mas, meus irmãos, quando Deus
ou quando o dinheiro, meus irmãos, não é o nosso Senhor, mas ele nos serve para as benfeitorias, isso mesmo. E somos generosos, começando, meus irmãos, pela casa de Deus. Começando pela casa de Deus. Isso mesmo. O dízimo representa, meus irmãos, uma fidelidade do homem com Deus. Uma entrega de 10% entre o homem, a casa de Deus, que é uma aliança, meus irmãos, do homem com o Senhor. O dízimo, meus irmãos, olhe bem, isso mesmo. Meus irmãos, das provas que o homem, ele prova a Deus que o coração dele, meus irmãos, não está nas riquezas. A fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Por que isso? Porque, meus irmãos, se o homem está dando 10%, doando 10% para a casa de Deus, ele já primeiro está dizendo, tudo que eu tenho vem de Deus. Outra coisa, esta pessoa é uma pessoa generosa com o próximo. Primeiro ela honra a Deus, a casa de Deus com seus dízimos, ofertas. Depois ele é uma pessoa generosa com o que ele tem, com seus 90%. Ele é uma pessoa generosa, ele é uma pessoa abundante, ele é uma pessoa, meus irmãos, generosa com as pessoas, misericordiosa. Ela está mostrando que o dinheiro dela, meus irmãos, não é o Senhor, ou, meus irmãos, que nada nesta terra é o Senhor na vida dela. Está mostrando isso mesmo, que nada aqui nesta terra é o Senhor na vida desta pessoa. Eu, meus irmãos, neste último domingo, à noite, eu preguei, meus irmãos, no final, sobre o dízimo na igreja. E eu percebi, meus irmãos, que após a pregação, eu senti uma tristeza, isso mesmo, uma angústia, meus irmãos, não que a palavra não tenha sido poderosa, isso mesmo, mas eu senti algo. Isso, meu Deus, a palavra foi tão espiritual. É porque, meus irmãos, o inimigo, Mamon, isso mesmo, ele entra com ataques espirituais, porque ele quer escravizar as pessoas, meus irmãos, na idolatria, na ganância, que é a idolatria. Isso mesmo. O diabo, meus irmãos, ele quer roubar da casa de Deus, isso mesmo. Porque o Mamon, meus irmãos, ele tem prioridades. É tirar, meus irmãos, o coração do homem de Deus, do reino de Deus, isso mesmo. Colocar o coração do homem nas riquezas terrenas, nas coisas materiais, colocar esta idolatria, esta ganância no coração do homem, colocar Deus em último lugar ou desprezar ao Senhor. E Mamon, meus irmãos, ele quer defraudar a casa de Deus. Isso mesmo, a casa de Deus. Porque, meus irmãos, Mamon, ele, meus irmãos, não deseja que a igreja prospere. Isso mesmo. E como é que Mamon ele trabalha? Colocando, meus irmãos, a ganância, a infidelidade no coração das pessoas. Isso mesmo. Colocando, meus irmãos, esse desejo desenfreado, esta ganância, esse amor pelas coisas terrenas, defrauda a casa do Senhor. Por quê? Porque a casa de Deus, meus irmãos, é um lugar que leva o evangelho. É um lugar, meus irmãos, que expande a palavra de Deus. É um lugar, meus irmãos, onde salva vidas, tira pessoas, meus irmãos, da desgraça, da miséria, liberta isso mesmo, de todo o poder, pelo poder do nome de Jesus Cristo, liberta da escravidão, do pecado, da idolatria, de tudo que não presta. A igreja, meus irmãos, é a porta que leva o evangelho para o mundo, que Jesus, meus irmãos, ele abriu. Isso mesmo. E Mamon, meus irmãos, ele põe a idolatria, a ganância no coração do homem e busca defraudar a igreja. Isso mesmo. Mamon não quer que a igreja prospere de forma nenhuma. Mamon quer que a igreja, meus irmãos, feche, viva na miséria. Isso mesmo. Não alcance vidas, não propague o evangelho. Mamon, ele quer isso, meus irmãos. Mamon quer que o coração do homem fique
idolatrando as coisas materiais. E quando eu prego, que eu chego em casa, eu sinto uma angústia, uma tristeza. Isso mesmo, isso, meu Deus, mas eu preguei a palavra, aquilo que está escrito, aquilo que o Senhor mandou. Até então nem saí planejando. Isso mesmo. E eu, meus irmãos, repentinamente deito um pouquinho, não ia dormir, mas deito um pouquinho ali com a tristeza. E eu tenho automaticamente eu fecho o olho e eu tenho uma visão repentina. E eu, meus irmãos, vejo uma porta, isso foi rápido. E eu vejo uma porta, meus irmãos, uma porta, e esta porta estava aberta. E em cima da porta, meus irmãos, eu vejo um demônio. Isso mesmo. E era Mamon. Isso mesmo. Eu vejo, se alguém deseja ver o demônio que representa, pode botar na internet, se você tiver coragem. Você vai ver a imagem lá. Mais ou menos, isso mesmo. E eu vejo em cima desta porta, não é uma porta aqui de casa, mas é uma porta no espiritual que eu conseguia ver. E nesta porta, no espiritual, eu via, meus irmãos, um demônio em cima desta porta. Isso mesmo. E eu lembrei, meus irmãos, da passagem onde Jesus, onde meus irmãos, o profeta Malaquias, ele faz uma referência, meus irmãos, ao dízimo da casa de Deus. Porque justamente eu tinha pregado, meus irmãos, eu tinha falado sobre os dízimos. Neste domingo à noite, eu falei sobre os dízimos na casa de Deus. E eu lembrei, meus irmãos, quando eu vi esta porta que passou, veio à minha memória automaticamente, e eu fiquei assim, perguntando, meu Deus, o que foi isso que eu acabei de ver agora? Eu fiquei me atordoado naquele momento, daquilo que eu acabei daquela visão que eu tive, desta porta, e em cima, esse demônio que era Mamon, isso mesmo. Aí, meus irmãos, eu lembrei da passagem, onde o Senhor disse assim, olhe bem, onde a palavra diz lá em Malaquias, preste bem atenção, lá em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é o que? A igreja, a casa do Senhor, meus irmãos. Todos os dízimos têm que ser levados à casa de Deus. E ele diz, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas nos céus, e não derramar bênçãos sem medidas. O Senhor, meus irmãos, ele faz uma promessa, isso mesmo, de derramar bênçãos, abrir janelas nos céus. Abrir janelas nos céus, derramar bênçãos sem medidas, na vida de quem é fiel ao Senhor, meus irmãos, a casa de Deus, honrando. Não tem um coração na idolatria, na ganância, pelas riquezas, isso mesmo. E isso, meus irmãos, pode ser uma pessoa que tenha riqueza ou não tenha, isso mesmo, seja pobre. Não importa, isso mesmo. Alguém pode ser pobre e servir a Mamon. O coração dela está, meus irmãos, em busca. O coração dela, meus irmãos, tem esta ganância, esse desejo desenfreado pelas coisas materiais, embora não tenha. E outras têm e servem a Mamon, meus irmãos, também. E eu lembrei, meus irmãos, desta passagem, porque eu vi uma porta. Isso mesmo. E quem é que promete, meus irmãos, abrir bênçãos sem medidas, janelas nos céus, sobre aquele, meus irmãos, que é fiel a Deus, nos seus dízimos e ofertas? É o Senhor. E quem é, meus irmãos, que impede e rouba e tira, meus irmãos, da casa de Deus, defrauda? É Mamon, isso mesmo. É o coração do homem, meus irmãos, que está em Mamon. Espiritualmente está escravo de Mamon. Mamon. Isso mesmo, os demônios que escravizam o homem, meus irmãos, e levam o homem à idolatria. Jesus disse, é impossível que um homem sirva a Deus, a dois senhores, a Deus ou a Mamon. Ninguém consegue servir a dois senhores. A Bíblia fala, Jesus foi o único meio que Deus ele usou, meus irmãos, que o próprio Jesus ele usou, falando sobre o Senhor e Mamon. Mamon, meus irmãos, é tido como o Senhor na terra, o Deus das riquezas, onde o homem busca, onde o ser humano busca desenfreadamente essas coisas. E eu, meus irmãos, tive a compreensão de que,
Se quem faz a promessa de abrir janelas nos céus é o Senhor, quem tenta fechar estas janelas e defraudar a casa de Deus e escravizar o homem na idolatria? Mamon, meus irmãos. Mamon tem escravizado pessoas, tem levado à idolatria, o coração à distância, tirado o coração do homem do reino de Deus, colocado o coração do homem por último, escravizado em cargas de trabalhos imensas para tirar o tempo de buscar a Deus. Mamon faz isso, coloca cargas imensas de trabalho em busca, isso mesmo, do ser humano de riqueza ou de dinheiro, isso mesmo. Tira o tempo de buscar a Deus, de servir a Deus. Tira, meus irmãos, a fidelidade daquela pessoa de honrar ao Senhor. É Mamon, meus irmãos. Mamon é quem faz isso. E Deus, o Espírito Santo me revelou o que estava por trás disso, da infidelidade, dessa defraudação isso, do ser humano de servir a Deus, de buscar, de colocar o Senhor em primeiro lugar, em todas as coisas. E o Senhor me revelou. Eu estava angustiado, triste, quando eu cheguei em casa. E em meio a isso, eu tive esta visão. E eu via em cima desta porta, uma porta que eu via no mundo espiritual, e eu via, meus irmãos, o demônio. Eu falando para você, eu vejo da mesma forma. Ficou gravado na minha mente esta imagem. O demônio em cima da porta. Isso mesmo. O Mamon. Isso mesmo. O mesmo que tem, meus irmãos, escravizado pessoas com cargas excessivas de trabalho, tira a fidelidade daquela pessoa de honrar ao Senhor com seus dízimos e ofertas, coloca a ganância, o desejo, isso mesmo, por as coisas terrenas, e Deus fica por último, ou muitas vezes nem por último fica. E Mamon, ele tem feito isso, meus irmãos, no mundo, e muitas vezes até dentro da própria igreja, muito mesmo. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Amém, meus irmãos? Entrega a sua vida para Jesus Cristo. Entenda esta passagem. Vem de Deus, meus irmãos. Espero que você seja sábio e que o Espírito Santo revele isso ao seu coração. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, neste momento, o Espírito Santo, meu Deus, entra com poder, com providência, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro, meu Deus, agora, por esta vida, por esta casa, por esta família. Meu Deus, entra com poder, com providência, Senhor, na casa, na família, Senhor. Liberta, Senhor, de todo espírito de Mamon, Senhor. Liberta de toda escravidão, idolatria, feitiçaria, doenças, opressão, cansaço. Meu Deus, manifesta o teu poder, Senhor, curando, libertando vidas, sarando. Opera maravilhas agora, ó Espírito Santo. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia. Eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, entra agora salvando, libertando e operando maravilhas. Eu oro e eu entrego a vida de cada um que está nos ouvindo agora, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Seja abençoado, abençoada aí em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.